Bom, hoje quero gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o recente debate de Fábio Sabino contra o Lucas Banzoli. Eu trouxe nesse canal, o último vídeo aqui foi sobre o meu ponto de vista sobre o debate. E lembrando, teve um comentário aqui no vídeo, naquele vídeo, que disse que o que eu achava sobre os debates do Lucas Banzoli. Bom, eu já tinha visto alguns, e eu acho que, como eu disse naquele vídeo, que o debate como uma ferramenta apologética, onde a gente usa do debate para defender a nossa fé, de pessoas que estão ali acusando a nossa fé, acusando aquilo que a gente crê, eu acredito que seja algo necessário, algo saudável. Então, eu até respondi no comentário que eu gosto sim do conteúdo do Lucas, acho muito interessante o conteúdo do canal dele. Então, acho sim que é um conteúdo muito bom e os debates que ele faz são debates sim necessários. Então, eu fui ver recentemente esse debate sobre o Fábio Sabino, já trouxe um vídeo aqui sobre o Fábio Sabino no canal, e o debate foi sobre a declaração do Fábio Sabino que Pedro fazia orgias e o Lucas Banzoli, tentando defender o argumento que não, Pedro não fazia orgias e que o Sabino ali está tirando isso de uma exegese, uma hermenêutica muito errada que ele está fazendo do texto. Acho que o Lucas foi muito bem, acho que ele, não gosto de usar o termo ganhou o debate, mas venceu o debate, os argumentos dele foram argumentos mais sólidos, ele foi muito mais controlado, ele tinha muito mais base naquilo que ele disse do que o próprio Sabino. Claramente ele venceu o debate sem dificuldades, mas acho que ele podia ter usado algo naquele debate que eu vi que o Sabino deu brecha para que ele pudesse usar, e é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje, fazer toda uma análise sobre o debate em si, mas também claramente falar algo ali que o Lucas poderia ter falado no debate ali e ele não falou. Claro, o Lucas foi perfeito, ele não precisava falar isso. E provavelmente ele até pensou, mas ele disse em certa forma, mas ele não quis estrinchar muito sobre isso, mas eu quero estrinchar com vocês. Talvez você pergunte, por que esse vídeo? Será que o argumento do Sabino vale tão a pena para a gente olhar, observar? Eu creio que não. Eu acho que o argumento do Sabino não é um argumento muito bom, não é sólido, não tem muito tempo para a gente perder. Eu acho que não vale o tempo para a gente perder. Mas então por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu acho que eu vi essa brecha de falar sobre isso, senti de fazer esse vídeo, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu não sei se vai ser bom para você, se vai ser necessário para você, mas eu senti de fazer esse vídeo. Não sei porquê, eu acho que não vale o tempo de fazer esse vídeo, mas vamos aqui analisar os argumentos, os textos que o Sabino usa ali para declarar que Pedro fazia orgias e usar um argumento que o Lucas não usou e que eu acho que o Sabino deu uma brecha gigantesca para que fosse usado esse argumento. E ali, claro, a gente sabe que quem não quer mudar seu ponto de vista nunca vai ouvir o argumento das outras pessoas. Mas talvez você aí que ouve o Fábio Sabino, talvez ele confunda sua mente, talvez você acha que o que ele fala está correto. Então, assista esse vídeo, veja esse vídeo e vamos ver que o que o Fábio Sabino fala, o argumento que ele usa, na verdade não está baseado em nada. Ele tira as coisas totalmente fora do contexto, ele não lê os versículos anteriores, não lê os posteriores, foca apenas em uma perícope e mesmo assim ele consegue fazer uma exegese totalmente terrível do texto. Bom, peço desculpa se esse vídeo não for bom para você, eu também nem queria estar fazendo, mas eu realmente senti de fazer esse vídeo. Não sei se ele vai ser bom, se ele vai ser útil para alguém, mas
Eu acho que a gente precisa defender a nossa fé e eu estou aqui. O Lucas faz isso perfeitamente no canal dele, ele fez perfeitamente isso no debate contra o Fábio Sabino, mas eu senti de fazer esse vídeo para acrescentar mais um argumentinho aí para essa loucura de argumento de Sabino. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto. Eu sou estudante de teologia e gosto de falar da palavra de Deus. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de teologia, se você gosta da Bíblia, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal. E eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar deixando o like nesse vídeo, você pode me ajudar deixando o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, já temos aqui 6 minutos de vídeo, peço desculpa por isso, vou tentar ser o mais rápido possível. Então, primeiramente vamos para os textos, né? Os textos onde o Fábio Sabino usa os seus argumentos, o primeiro se encontra em Atos, capítulo 15, o 28 e o 29, né? O Sabino usa apenas o 29, que é esse aqui, ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardastes saúde, né? O Pedro Sabino aqui esquece desse versículo 28, que diz assim, ó: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. O argumento que o Fábio Sabino usa aqui é que no versículo 29, né, o pessoal, os gentios, eles faziam tudo essas coisas. Eles comiam carnes sacrificadas a ídolos, eles comiam carne com sangue, eles comiam carnes sufocadas, eles faziam relações sexuais ilícitas. E aqui, né, está sendo dito para não fazer essas coisas, né? É bem e guardaste. O argumento do Fábio Sabino aqui é que isso não é uma ordem. Que, na verdade, destas coisas fareis bem. Ou seja, não é uma ordem, é apenas uma instrução. É apenas uma recomendação. Mas não, claramente isso aqui é uma ordem, porque aqui está aqui, ó, no versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. São essenciais. Então não é uma recomendação. Aqui. O versículo 20, que aqui ele não vai usar o se, né, que tem aqui no versículo 29. Veja aqui, ó, tem um se. Se, né, vos guardaste dessas coisas. Então, por causa desse se, o Fábio Sabino fala que não é uma ordem, mas é uma recomendação. Mas no versículo 20 está escrito o seguinte: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações do ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Aqui não tem se. Então, a gente vê que claramente não é apenas uma recomendação. É algo que um cristão devia realmente viver. O segundo texto é o 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Tem a outra linguagem, que é a corrigida fiel, que vai dizer: porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em desilusões, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. Mas na NVI, Paulo não fala fizemos. Na NVI já muda. Paulo fala: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos apagões. Naquele tempo vocês viam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, nas orgias e na faras, e na idolatria repugnante. Aqui existe não existe uma concepção de qual é o pronome. Se fizemos, Pedro está se incluindo, ou se é vocês, né? Se Pedro está apenas falando deles. Mas aqui o Fábio Sabino usa desse texto para falar que Pedro ele fazia essas coisas. Mas aqui, né, que ele vai reforçar o argumento dele, que o argumento dele total se encontra em Gálatas, capítulo 2, a gente vai ver já. O que acontece? Ele fala que aqui Pedro fazia essas coisas.
Só que Pedro fazia essas coisas ainda quando era cristão. O Lucas vai dizer que mesmo que Pedro fazia essas coisas que ele diz que os gentios, os pagãos faziam, aqui está escrito no texto, no passado. No passado, vamos voltar lá para a linguagem Almeida Corrigida Fiel. Porque nos bastas que no tempo passado da vida fizemos, aí Pedro está se incluindo, se for essa linguagem a correta, se foi isso que ele realmente escreveu, ele está se incluindo. Mas mesmo que realmente Pedro está se incluindo em ter feito essas coisas, aqui no texto está dizendo que ele fez no passado. Mas o argumento do Sabino é que ele era um judeu, como que ele ia fazer essas coisas no passado? Não cabe isso, ele era casado, então ele fez isso ainda quando era cristão, mesmo o texto dizendo que foi feito no passado. Né? E aí, vamos para o texto-chave, que é o Gálatas, capítulo 2, o verso 11 e o verso 12. Paulo diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Aí o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Desculpa, hoje eu estou errando toda a leitura. Quando, porém, vi que não procedem corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Veja só. O Fábio Sabino usa essa parte aqui para dizer, para argumentar, para reforçar o argumento que Paulo repreende Pedro aqui, condena Pedro e para ele condena, é uma condenação de morte. Paulo no seu coração condenou Pedro à morte. Porque Pedro estava fazendo orgias com os gentios de Antioquia. Esse é o argumento do Paulo Sabino, usando os textos que a gente leu aqui. Porque Pedro, ele fala em Atos 15, verso 29, que era isso que os gentios faziam. Em 1 Pedro, capítulo 4, ele fala que ele fazia essas coisas. E aqui em Gálatas 2, a gente vê que Pedro vivia como gentil segundo Paulo. Então quer dizer que Pedro fazia essas coisas e ele estava fazendo como cristão essas coisas. Esse é o argumento do Fábio Sabino. E aí, o Lucas, ele usou, o texto aqui para mostrar que não é isso que Paulo está condenando na atitude de Pedro. O que Paulo está condenando na atitude de Pedro é a hipocrisia, A hipocrisia. Vamos colocar aqui na linguagem NVI. NVI. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, o Lucas vai mostrar aqui que o argumento do Fábio Sabino não faz sentido, porque Paulo está falando sobre uma hipocrisia. E que hipocrisia é essa? A hipocrisia era que Pedro estava comendo ali junto com os gentios, mas quando chega os da parte de Tiago, o que ele faz? Ele se afasta dos gentios. Por quê? Porque ele temia aquilo que os da circuncisão, os judeus, iam achar dele estar ali comendo com os gentios. Ele condena Pedro nesse sentido, da hipocrisia de Pedro. Porque antes dos judeus chegarem, Pedro estava ali comendo com os gentios, Mas, após os judeus chegar, ele pega e ele sai, Então, sendo hipócrita. Aí Pedro vai falar, porque você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, não pode obrigar gentios a viverem como judeus. Aqui no verso 14. E aí, o Fábio Sabino ele esquece totalmente o contexto da carta de Gálatas, que é exatamente isso que Paulo está retratando. Paulo está retratando para o povo de Gálatas, ali para a cidade de Galácia,
o quê? Vocês estão vivendo um outro evangelho, achando que vocês precisam se circuncidar para serem salvos, para fazerem parte da família de Cristo. Mas vocês, gentios, não precisam se circuncidar, não precisam tomar essas atitudes como os judeus, porque vocês foram resgatados pelo próprio Cristo. Vocês não precisam tomar essas atitudes para serem de Cristo. É isso que Paulo está falando. Não se deixem levar por esse engano, por esse falso evangelho, porque o único requisito de salvação é Cristo Jesus. Não precisa ter mais outro requisito para que você seja salvo. Né? É isso que Paulo está tratando no contexto geral da carta de Gálatas. Então, quando ele usa de exemplo isso que aconteceu com Pedro, ele está usando de exemplo o que Pedro fez. O que Pedro fez? Ele estava agindo como gentil porque ele tinha o entendimento que ser gentil agora não importa mais, porque os gentios foram enxertados por Cristo na família de Deus. Eles são filhos de Deus também. Né? Então, o Paulo usa de exemplo isso para mostrar a hipocrisia de Pedro, para mostrar que esse não é o evangelho que Cristo nos apresentou. Porque ele fala no 14, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Qual que é a verdade do evangelho? Aqui, 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Veja só, Paulo usa do que aconteceu com Pedro para exatamente mostrar o que é o evangelho para o povo de Gálatas, para relembrar o povo de Gálatas o que é o evangelho. O evangelho é que você não é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. E não existe mais nenhum requisito para que você seja salvo. Você não precisa se circuncidar para ser da família de Cristo. Você é família de Cristo porque Cristo te resgatou. Cristo morreu por você. Cristo te salvou. E é mediante a fé em Cristo que você agora é filho de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Esse é o cenário, esse é o contexto da carta de Gálatas. Então não faz sentido falar que o que estava acontecendo aqui era orgias. E aí, agora eu vou usar o argumento que na minha visão o Lucas poderia ter usado, mas novamente, não precisava, não é necessário, mas eu quero trazer esse novo argumento, porque eu senti de gravar esse vídeo e falar sobre isso. Porque qual que é o argumento? Porque o Lucas até tratou que não se tratava de Pedro estar com os gentios, o que Paulo estava condenando. Tratava da hipocrisia. Era a hipocrisia, né? Mas o Fábio Sabino não, porque não faz sentido, então, Paulo condenar ele comer com os gentios. Não faz sentido. Teria que ter algo mais forte. Mas sim, nesse ponto, Fábio Sabino está certo. Não é comer com gentios que Paulo está condenando. Mas o próprio texto e o próprio Lucas mostrou que não é isso que Paulo está condenando. O que Paulo está condenando é a hipocrisia de Pedro. Qual que é a hipocrisia de Pedro? A hipocrisia de Pedro é que quando chegou os da parte de Tiago, Pedro se afastou-se dos gentios, temendo os judeus, os que eram da circuncisão. E aí, qual que é o argumento o Lucas poderia ter usado? Esse argumento aqui. Que Paulo, ele já tinha visto que Pedro estava ali com os gentios. Mas Paulo não se incomodou com isso. Paulo só se incomodou quando os de Tiago chegou. E aí, quando os de Tiago chegou, Pedro se afastou. E aí sim Paulo condena a atitude de Pedro. Paulo não condena a atitude de Pedro antes. Veja só que ele fala aqui no versículo 13, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Imagina, Paulo está ali, vendo Pedro, Barnabé, que pregava junto com Paulo, que andava junto com Paulo, cometendo orgia, e Paulo ficou ali de braço cruzado, fazendo nada, não fez nada. Mas ele só foi se levantar para fazer algo, só foi repreender Pedro
quando os de Tiago chegaram. Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Paulo só repreendeu Pedro depois que os de Tiago chegaram. Por quê? Porque não é sobre orgia que o texto está falando. É sobre a hipocrisia de Pedro, de estar com os gentios. Mas quando os judeus chegaram, ele temeu. Ele sentiu medo deles reprovarem ele por estar com os gentios, tomando a atitude da velha, da antiga vida de judeu, e não da nova vida como cristão. Porque os judeus não se misturavam com outros povos. Não se misturavam com os pagãos. Porque para eles era uma atitude reprovável. Mas agora somos cristãos. Eles eram cristãos. Então Pedro, como cristão, agora entendia que Jesus não veio apenas para os judeus, mas veio também pelos gentios. E agora os gentios são da família de Cristo também. Aqueles que têm a fé em Cristo. Então, Pedro não pode agir como o antigo Pedro, o antigo judeu que achava que era reprovável você estar ali com os gentios. É sobre isso que Paulo está falando. Agora, se o argumento do Fábio Sabino fizesse sentido, por que Paulo foi se levantar para arrepender Pedro apenas quando os de Tiago chegaram? Então quer dizer que Paulo estava consentindo ali na hora com a orgia que estava acontecendo? Para você ver que não faz sentido o argumento do Fábio Sabino. Não faz sentido nenhum. E a gente sabe disso. E eu nem sei porque eu estou fazendo esse vídeo, eu nem sei porque eu estou gastando tempo falando sobre isso. Porque claramente o texto não fala. Outra vez, novamente, talvez seja por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então, preste atenção nesse final aqui. Sabe qual é o problema do Fábio Sabino? Sabe qual que é o problema de muitas outras pessoas? É que elas tentam dar significado para o texto bíblico. O Fábio Sabino gasta a vida dele para dar significado. Ele pode ser mestre em hebraico, mestre em grego. Mas se ele tenta dar significado para o texto, ele vai errar. E vai fazer essas exegeses totalmente terríveis do texto. Fuja de pessoas que tentam dar significado para o texto. Fuja de pessoas que tentam dar significado para o texto. E não seja uma pessoa que tenta dar significado do texto. Sabe qual é o nosso papel como cristão? Nosso papel como cristão não é dar significado para o texto. O nosso papel como cristão é encontrar o significado que já contém dentro do próprio texto. Esse é o nosso papel como cristão. Então, mais uma vez, o argumento do Fábio Sabino não faz sentido nenhum, porque ele está tentando dar significado para algo que já tem significado, que já está aqui, tanto no contexto da carta, quanto na perícope que ele usa para reforçar que Pedro estava fazendo uma orgia, que Paulo condenava Pedro porque ele estava fazendo uma orgia. O contexto da carta não nos diz isso. A perícope não fala sobre orgia, não fala sobre nada sobre isso. Então, da onde está saindo isso? Da cabecinha dele. Então, fuja dessas pessoas que tentam dar significado. Comece a seguir pessoas que não dão significado para o texto, mas que tenta encontrar o significado que o texto já contém. Obrigado a você que chegou até aqui. E até a próxima. E desculpa por esse vídeo. Não sei se isso vai valer a pena, gastar um tempo com isso.